Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: a vontade de Deus é perfeita, por isso mantenha a fé. Tudo acontece no momento certo. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pela Sua presença, pela Sua palavra, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Envia, Pai, o Seu Espírito Santo. Dai-nos sabedoria, obediência e amor, pois nós Te louvamos, bendizemos, Te adoramos e somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Eu sei que às vezes é difícil aceitar o tempo de Deus, a vontade de Deus, principalmente quando dentro de nós existe um senso de urgência, mas nós nem sempre conseguimos perceber que as consequências dos nossos atos são nossas. Hoje, por exemplo, aqui está chovendo. Eu posso sair na rua? Posso. O que vai acontecer? Eu vou tomar chuva. E está frio hoje. Eu posso mesmo assim também sair? Posso também. E o que pode acontecer? Eu posso acabar ficando doente. Mas isso foi uma escolha minha, não é a culpa de Deus. Então, às vezes, eu tenho que pegar os indicativos e fazer aquilo que é melhor. Deus, ele não vai proibir você de fazer nada. Só que depois não vem querer dividir as consequências dos seus próprios atos com Deus, como se a responsabilidade do seu sucesso fosse simplesmente dele e não das tuas escolhas. Quantas vezes a gente não sabe que algo não é bom e mesmo assim a gente continua fazendo insistentemente? Desse jeito, não tem jeito. Não é um problema de nós estarmos longe de Deus, mas com desobediência não tem jeito. Não tem jeito da gente chegar no paraíso caminhando para o lugar que a gente quer. Se a gente quer chegar no paraíso, tem que caminhar da forma que Deus ensina. E a fé, ela é um exercício daquilo que a gente acredita. Quando a gente pratica o que está na palavra, quando a gente busca a presença de Deus através da oração, quando a gente escuta um louvor, quando a gente começa a pensar na nossa vida, no nosso comportamento e percebe, nossa, eu poderia ter feito muito melhor. Quando a gente escolhe, ao invés de amaldiçoar, abençoar a vida de outras pessoas. E tudo é uma questão de escolha. Deus, ele sempre vai estar esperando que nós consigamos escolher entre o certo e o errado. Porque às vezes tem uma sensação que o mal é mais prazeroso. Porque tudo que vem de Deus é chato. Tudo que é do mal é legal. Então a gente começa a olhar o que Deus diz que não é bom pra gente. Não é que aquilo não seja bom. É que na verdade tudo aquilo que nos domina não faz bem. Tudo tem um ponto de equilíbrio, tem uma medida certa. Então não adianta eu usar as coisas com uma ideia de que aquilo que eu estou fazendo é certo, sendo que as minhas intenções por trás são todas erradas e distorcidas. Deus, ele sempre pensa no bem, ele sempre pensa na humanidade. E às vezes a gente tem dificuldade de entender isso, ou sempre quer amenizar as coisas, achando que um pouquinho não tem problema, um pouquinho pode. E às vezes a gente fica meio perdido nisso. Às vezes a gente acha que o amor é fazer o que quiser, do jeito que quiser, na hora que quiser e tá tudo bem. Isso é amor. O amor é aquele que cuida. O amor é aquele que zela. O amor é aquele que olha não apenas seus interesses, mas o interesse do todo. O amor é aquele que cura. O amor é aquele que perdoa. O amor é Deus. E não adianta a gente achar que nós vamos conseguir qualquer uma dessas características sem Deus, simplesmente querendo pensar ou simplesmente tentando me capacitar. Basta colocar você numa situação de estresse que a gente percebe que espírito que está dentro de você. Basta um sonho ruim que você vai ver como você vai acordar e no que você vai acreditar. Ainda que o mal à minha volta ele diga milhões de coisas, eu prefiro acreditar no que Deus diz. Ainda que um sonho, muitas vezes um pesadelo, possa ser ruim, eu prefiro acreditar nas promessas de Deus. Então, a partir do momento que eu não deixo uma mentira cair dentro do meu coração, eu percebo que a minha fé, ela está no lugar certo. E aí eu tenho paciência para poder esperar e esperança para saber que tudo vai ficar bem no momento que tiver que ficar bem.
Mas tudo começa nos meus pensamentos. Se a cada 10 minutos, quando eu escuto alguma coisa que não é boa, eu já me desespero, tem alguma coisa errada na minha fé. Porque a natureza de Deus, ela não modifica, ela não se abala. A minha natureza, sim. Eu posso estar sorrindo, daqui a um pouco eu estou chorando, daqui a um pouco eu estou gritando, daqui a um pouco eu estou normal, daqui a um pouco eu não estou nada. Deus não, Deus ele é sempre o mesmo. Deus ele não muda mediante as circunstâncias. A bondade de Deus, ela não muda mediante as pessoas. Tem arrependimento? Tem crença em Jesus Cristo? Então vem aqui que nós estamos todos juntos. Deus não é Deus que quer separar, muito pelo contrário, Ele quer que todos se salvem, mas depende de cada um de nós. Se a gente ir lá em Romanos 12, versículo 2, a palavra diz assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus ele está deixando uma coisa muito bem clara, que nós não devemos nos amoldar, nós não devemos nos adaptar ao padrão do mundo. Então, ainda que esteja lá todo mundo falando das pautas, ai, porque isso é verde, ai, porque não sei o quê, ai, porque é minoria, ai, porque não sei o quê. Cara, ninguém está aqui perseguindo nenhuma dessas pessoas. Só que eu simplesmente pegar um bando de pessoas que simplesmente não encontraram o seu caminho e achar que todo mundo tem que se amoldar a eles. Vou falar uma coisa aberta aqui que às vezes é achar. Você sabe por que Deus ele não gosta do homossexualismo, não gosta de homem com homem, mulher com mulher? Eu já perguntei isso para Deus. Você sabe qual foi a resposta que Deus me deu? Se daqui 100 anos todos os homens trocassem as relações naturais, não teríamos mais humanidade. E eu zelo pela vida, e eu zelo pelo aquilo que eu criei. Isso não quer dizer que eu estou te excluindo, que Deus não te ama, que Deus não pode transformar. Nada, é só para você entender a razão de que Deus tem isso. Por que Ele pensa assim? Se você acha que isso é da minha cabeça, vai lá em Romanos 1 e lê inteiro. Romanos 1, lê inteiro. Vê o que Deus fala. É bom ouvir o que Deus fala. Você pode não gostar do que eu digo, mas eu estou simplesmente replicando o que está na Bíblia. Eu não venho aqui pregar opinião. Eu acho assim, a vida é tua, você faz o que você quer, do jeito que você quer. Você acha que isso é amor? Viva o seu amor, faz o que você quiser. Eu prego um caminho que eu aprendi. Eu prego aquilo que Deus me ensinou. Então, em nenhum instante eu faço a menor questão que você goste de mim. Mas nenhuma. Mas, se você quiser a salvação, o caminho é assim. E se na palavra de Deus está escrito que é assim, é assim. Ah, mas eu não gosto. Cara, paciência. Eu acredito numa coisa. Da mesma forma que eu era ateu e não acreditava em nenhuma dessas coisas, e Deus teve paciência comigo e o Espírito Santo veio me revelando ao longo de muitos e muitos anos, talvez aconteça o mesmo com você. Então não precisa ter pressa, não precisa dar chilique, não precisa se jogar no chão. Ai, não vou mais ouvir porque falou que eu não queria. Cara, fique em paz. Nunca te quis o mal, nunca te fiz o mal, sabe? Não é porque eu digo que tá na palavra que eu te odeio, né? Longe disso. Eu quero que todos vivam bem. Mas uma coisa é certa, e Deus deixa muito bem claro, isso não é uma coisa que nós precisamos amoldar o nosso pensamento. Eu não vou perseguir nenhuma das pessoas, eu respeito todas as pessoas, indiferente dos erros, dos acertos, do que ela acredita ou deixa de acreditar, se ela tem a mesma crença que eu, se não tem, se é a mesma cor, se não é, se gosta das mesmas coisas que eu, se não... Independente, Deus ele mandou eu amar todas as pessoas, ele mandou eu respeitar todas as pessoas. E isso é a base de tudo. Eu não preciso segmentar pessoas, sabe? No céu nós estaremos todos juntos. Não tem essa distinção de rico, pobre, preto, branco, mulher, homem, não sei o quê. Não tem, é tudo igual. É tudo igual, sabe? Igualdade. Chega de querer segmentar. Aquele que tenta dividir um povo, você sabe para que ele faz? Porque é mais fácil de conquistar. Um povo que luta junto, ele nunca é conquistado. E talvez ninguém te diga a verdade. Você só fica ouvindo coisas que não tem nada a ver. Só entende a razão de Deus. É a mesma coisa, você pega um pai e uma mãe. Quantas vezes nós não brigamos com pai e com mãe quando eles nos dão um conselho bom? Por quê? Porque a minha vontade é diferente. Eu quero ser livre para fazer a burrice que eu quiser.
Então não ouvo meu pai e minha mãe, vou brigar, vou fazer, sair de casa, caso, faço sei o quê, bibi. Hora que vem a consequência, fala, poxa, devia ter ouvido meu pai e minha mãe. Ou, quando não tem mais o pai e a mãe, devia ter ouvido meu pai e minha mãe. Se você perceber, aqueles que lutam por você muitas vezes vão dizer não. Olha, isso não é bom, isso não é bom. Não adianta você querer ficar arrumando desculpas, porque o mal ele começa exatamente desse jeito, seduzindo aos poucos. Quando você vê aquilo tomou a sua vida, tomou tudo que você tinha. E aí quando a gente começa a olhar nesse versículo que eu li para vocês, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Então essas três coisas acontecem enquanto eu vivo aquilo que Deus quer que eu viva dentro do meu propósito. E nada pode me separar disso a não ser eu mesmo, a não ser as minhas escolhas. Será que vale a pena eu abrir mão de escolher aquilo que Deus ensina para escolher aquilo que eu quero? Eu já vivi uma vida inteira desse jeito. Já tive depressão, já tive vontade de me matar, já virei o Batman, já virei a Marvel inteira dos super-heróis, já fui muito louco e muito doido. Sabe o que eu olho para essa vida para trás e vejo? Tenho pena. Quanto a falta de amor de Deus destrói a vida de uma pessoa. O quanto eu criava sonhos sobre pessoas e o quanto essas pessoas eram tão imperfeitas quanto eu e quantas vezes eu não vi os meus sonhos desmoronando. E eu tinha um cemitério de sonhos e um coração cheio de vontade de amar. Então eu precisava achar culpa em alguém. Vou culpar o meu pai, vou culpar a minha mãe, vou culpar minha família, vou culpar meu trabalho, vou culpar. Cara, quando eu coloquei Deus no lugar certo, tudo isso desapareceu. Será que é uma questão de insistência? Sabe, 27 anos eu tive para viver do meu jeito. 27 anos. Nunca tive vida. Se eu tivesse continuado nesse caminho, com certeza hoje nem aqui mais falando com vocês estava, e nem recebendo esses áudios vocês estavam. De repente estaria fazendo como todo mundo faz e não julgando o que todo mundo faz. Porque eu acredito uma coisa, eu já fui assim também. Então, ao invés de eu condenar, eu tenho que mostrar através da minha vida que existe um outro caminho. Cara, eu já acreditei em todas essas coisas erradas e eu defendi o errado. E hoje eu defendo aquilo que é certo, aquilo que Deus ensina. Hoje eu compro, de alguma forma, a causa de Jesus Cristo, para que pelo menos nós tenhamos uma oportunidade. Porque se você for dentro de uma faculdade, dentro de livro e dentro de qualquer coisa que você possa comprar no mundo, você não vai achar Deus. Eles excluíram Deus de tudo, porque essa é a forma como o mal faz. Eu vou lá e criminalizo uma igreja e, diga-se de passagem, ela cometeu todos aqueles crimes, porque hoje se Cristo está crucificado foi por causa da igreja. Porém existe um Jesus que enquanto os religiosos estavam dentro da igreja, ele estava fora no meio do povo. E é assim que a gente vai conquistar cada alma. É no corpo a corpo, é no dia a dia. É as tia do zap, é os tio do churrasco. Somos nós. São as pessoas que não são aqueles que foram ordenados, né? É aqueles que têm um chamado dentro de si, mas é o chamado de amor. Eles não precisam abrir mão da vida, da família e de tudo. Por quê? Porque isso vai estar dentro, a própria vida da pessoa vai se tornar isso. Nós não vamos nos tornar reclusos. Eu não vou viver apartado, eu vou viver no meio. Não é assim que Cristo disse, eu vou viver no meio de vocês. E esse é o nosso chamado. Se a gente ir lá em Eclesiásticos 3:1, olha que palavra. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tudo tem seu tempo determinado. As coisas vão acontecer quando tiverem que acontecer. A tua cura vai chegar quando tiver que chegar. Você vai encontrar alguém quando tiver que encontrar. Tua família vai ser acabada quando tiver que acabar. Você vai acontecer isso quando tiver que acontecer. E você vai ter que passar por tudo isso. Mas tem uma coisa mais interessante. Quando a gente perde alguém, claro que fica a saudade. Claro que fica o questionamento. Claro que a gente vai tentar culpar a Deus. Mas cada pessoa tem um propósito nessa vida. Desde um bebezinho que nunca nasce, alguém que morre idoso, alguém que muitas vezes tira a própria vida, alguém que acontece algum tipo de coisa. Tudo existe um propósito. Tudo.
E nada acontece por acaso. Ninguém parte no tempo que tem que partir por acaso. Ai, se ele tivesse feito isso, teria acontecido aquilo. Ai, não existe. Não existe. O que a gente precisa entender é uma coisa. Há tempo para todo propósito. Eu vou ter o tempo suficiente para fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Vou fazer uma pergunta para vocês que às vezes a gente tem dificuldade de entender. Cada pessoa nessa vida tem um propósito. E o nosso propósito é alguma coisa para Deus, tá? O nosso propósito não é para mim. Não é o cuidar da minha vida para a minha vida. Porém, o resultado do propósito sempre serve a minha família. Vamos pegar o exemplo de Noé. Deus colocou dentro do propósito dele construir a arca. Concorda comigo? Vamos imaginar que Noé... não, eu não vou terminar de construir agora porque agora eu quero casar. Eu vou casar, eu vou ter minha família, depois eu vejo o que Deus quer. O que teria acontecido? Morrido no dilúvio. As coisas que vêm de Deus, o propósito que Deus coloca é primeiro lugar da tua vida. Se você inverter a ordem, você sempre vai morrer no dilúvio. Não tem jeito da gente vencer isso. Mas se eu fizer do jeito que Deus faz, você vai ter a tua família, você vai ter os animais e vai ter uma terra do porvir. Percebe? Você vai poder viver a sua vida depois que você atingir o seu propósito. Antes disso, não. E a tua vida vai durar o tempo que o seu propósito for feito. Então vai ter tempo para todas as coisas. Se você está com ansiedade que as coisas aconteçam, porque, nossa, nem terminei de construir a arca, Deus podia mandar o dilúvio, né? Não, manda o dilúvio. Nem terminou a arca. Uma coisa de cada vez, cada coisa no seu tempo. Cada coisa no seu tempo. Não adianta você querer ficar colocando a tua vida na frente da vontade de Deus, porque não vai acontecer nada. Sabe o que vai acontecer? Sofrimento, tristeza, dor, choro, treva. Aí começa a ficar descompensada, come mais do que precisa, aí vai olhar no espelho e percebe que ficou velho, e aí começa aquele monte de neurose, e começa a dor pra lá e coisa pra cá. Daqui um pouco não tá contente, vê que já não é mais aquilo, já começa a falar mal de todo mundo que tá à volta. Daqui um pouco só sabe ficar falando da vida dos outros, procura uma pessoa pra ficar perseguindo. Aí, cara, e começa a abrir brecha pra todo quanto é lado. E o dilúvio tá vindo. Ao invés de voltar, purificar a tua alma, começar a se preparar e fazer pra hora que chegar você tá pronto, não. Cara, onde você vai chegar? E aí? Tem sentido? Não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido. Começa a olhar dentro da Bíblia. Começa a se procurar dentro da Bíblia. Começa a encontrar o teu pecado dentro da Bíblia. Começa a pensar nisso. Não vai ser do dia para a noite que você vai se converter. Mas, a partir do instante que eu aceito aquilo que Deus faça, ainda que eu cometa os meus erros, mas eu vou entendendo e vou trabalhando. Um dia eu perco, no outro... É que nem quando vai parar de fumar. Vai diminuindo, daqui a pouco não tem mais... Tem gente que vai lá e para de uma vez. Tem. Mas cada um cria estratégia, o importante é o resultado. O importante é você tirar esses vícios da sua vida, seja eles qual forem. Se no final você gosta de algo que isso sacrifica a tua saúde, tira isso de você. Porque senão, na hora que você precisar da tua saúde para cumprir o teu propósito, você não vai ter. Quando a tua vida fizer sentido, você não vai ter. E aí você não vai aproveitar nada e vai ficar lá morrendo como se nunca tivesse vivido. Por quê? Porque quando podia viver, fez o que queria, do jeito que queria, na hora que queria. E assim, sempre o mundo vai dar uma solução que custa a tua vida. Quer dormir? Toma esse remédio. Mas pode me viciar. Não, mas toma aqui que você dorme agora. Não, você tá precisando. Cara, eu não sou contra. Eu sei que tem pessoas que têm problemas, mas começa a trabalhar isso. Vai chegar um ponto. Vamos diminuir um pouquinho a dose. Vamos orar um pouquinho mais antes. Vamos perceber o que tá te perturbando. Cara, vai modificando o seu estilo de vida. Não faz o mundo servir a você, mas faz você servir a Deus. Você vai ver se não dá certo. Vai tirando a bebida, vai tirando o cigarro, vai tirando a droga, vai tirando a fofoca, vai tirando tudo aquilo que domina a tua cabeça, que você só pensa. Senão daqui um pouco, cara, você tá louco, você tá louca. Você fica doido mesmo, fica doido. O mal, quando ele encosta a gente fica doido. As pessoas acham que a gente é louco porque a gente adora o Senhor, porque acorda cedo, porque ora, porque louva e não ganha nada. Nossa, tudo doido, maluco. Nossa, ficou louco esse daí, ó, tá... tudo bem, não tô fazendo mal pra ninguém.
Esse é o ponto em questão. A loucura é entre eu e Deus. Muito pelo contrário, procuro as pessoas para fazer o bem. E é assim que a gente tem que ter. Amém? Que Deus toque o seu coração, que você entenda a razão e a vontade de Deus, que o amor sem a justiça não é amor, que o orgulho sem o perdão não serve de nada, que a misericórdia de Deus e a piedade de Deus, ela estende todas as pessoas, não importa o que você acha que você fez. Deus, ele não é um carrasco que te condena, mas ele é um pai que te ama. Ele não é muitas vezes alguém que te abandona, mas é aquele que te acolhe nos momentos de necessidade. Deus é muito mais do que você imagina se você aprender sobre Deus na boca dele mesmo, que é a palavra. Amém? Um bom dia, que Deus abençoe.